O espírito moderno está no ar. No último episódio discutimos o contexto histórico que levou à Semana de Arte Moderna de 22. O Brasil comemorava seu centenário, novas ideias no ar vindas das vanguardas europeias e um cenário pós-Primeira Guerra Mundial, pronto para mudanças. Artistas brasileiros procurando uma nova estética e uma identidade só nossa, se reunindo para fazer história em uma semana. Mas será que a semana entregou o prometido? A Semana de 22 é aquele marco simbólico, né? Cada década a gente tem esse movimento como referência, porque a gente precisa desses marcos históricos, né? Mas se você olhar, vocês que estão estudando a semana, se vocês se detiverem ali sobre o que aconteceu efetivamente naqueles 3 dias, né? É irrisório, é muito pouco diante daquilo que o movimento modernista realizaria nos anos seguintes, sabe? E depois desdobrado em décadas seguintes. Então eu gosto de pensar no movimento modernista como uma coisa que sim, tem esse marco da Semana de Arte Moderna. Não foi lá que tudo começou, não é? A história do movimento modernista, tal como nós estamos definindo. Também não foi lá que tudo aconteceu de uma maneira assim completa e acabada, e estamos aqui com uma arte de vanguarda brasileira. Não é isso, foi um momento assim muito de arriscar, né, provocações, de procurar mexer com o provincianismo paulista. Né? Na minha visão, a intenção da semana foi de marcar uma situação na cidade de São Paulo. O que ocorre depois, nacionalmente, é fruto dessa intervenção local, sem dúvida. Tanto que o que acontece depois são conflitos ao redor justamente de outras cenas modernas, digamos assim, que viriam a ser chamadas de modernistas, em diferentes cidades do país, que muitas vezes não se identificavam com o que aconteceu em São Paulo. Outras vezes dizem que a Semana de Arte Moderna foi o evento libertador. As primeiras informações sobre a realização de uma semana de arte foram veiculadas no Correio Paulistano, que noticiou a organização da semana e relacionou todos os prováveis participantes do evento. Durante os primeiros dias de fevereiro, várias outras notícias criaram um clima de muita expectativa em torno do acontecimento. A programação da Semana de Arte Moderna consistiu em 3 noitadas de conferências, audições musicais, leituras de poemas e uma expedição de arte aberta de segunda a sábado no saguão do Teatro Municipal. Ei, volta aqui de novo, narrador pomposo. Tudo bem? Olá, sim, eu queria ler mais. Imaginei. Quer ler o cronograma do evento? Sim. No entanto, logo no primeiro dia, o público curioso com tais novidades artísticas se sentiu horrorizado com tudo que viu. Ao idealizador do evento, Mário de Andrade, coube a tarefa de explicar ao público as propostas e coerências de obras que pouco ou nada tinham em comum entre si em termos de linguagem artística, porque o modernismo, ao contrário de quase todos os movimentos criados até então, não seguia padrões, rigidez e estilos homogêneos. Em meio à falta de diretrizes que redundou numa exposição irregular de altos e baixos, Mário teve que se ajustar às telas que tanto escândalos causaram no hall do municipal, onde a cada manhã os faxineiros recolhiam os bilhetes e cartas de insultos, sempre anônimas, colocadas atrás das telas. Heitor Villa-Lobos arrancou aplausos tímidos. Suas composições, executadas pelo grupo que trouxe do Rio de Janeiro, não agradaram ao público mais afeito às valsinhas de Chopin ministradas pelos inúmeros professores particulares de piano espalhados pela cidade. Atacado por ocasião da semana, foi taxado de talento ainda não cultivado em matéria do Jornal do Comércio de 22 de fevereiro. Mas por que as obras apresentadas causaram tanta polêmica? Eles estavam habituados àquela literatura bem comportada de Olavo Bilac e Coelho Neto, aqueles sonetos com aquelas rimas parnasianas, assim, umas rimas bem contidas. Eles estavam habituados aos quadros acadêmicos, né, ao academicismo. E qual, então, não é a surpresa deste público conservador, católico, quando chega no hall de entrada do Teatro Municipal e se depara com aquela exposição que foi aberta de segunda a sábado, ali no saguão do teatro, com quadros que fugiam totalmente
a estética predominante no academicismo com o qual eles estavam tão habituados. Então, pensa bem na hora que viram O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, ali forjado com influência do expressionismo alemão, a cabeça do Cristo de trancinhas do Brecheret. Além daquela rejeição aos trabalhos expostos durante a semana, o Teatro Municipal foi invadido por protestos de jovens. Alguns grupos invadiram as apresentações de poesias para gritar e vaiar as performances, com o intuito de humilhar os artistas. Algumas vaias foram acompanhadas de injúrias, como arremesso de tomates e batatas nos palcos e nas galerias. Mas, para surpresa de muitos, essa reação negativa, ao invés de arruinar a Semana de Arte Moderna, contribuiu para sua divulgação na imprensa. E reza a lenda que essa reviravolta teve um dedinho do escritor Oswald de Andrade. Ivan, você pode explicar melhor? No começo ele é atacado porque ele ataca, né? Então as pessoas se defenderam daquele ataque, que é o chamado ataque da vanguarda, né? A vanguarda existe para atacar e para chocar, e essa batalha foi vencida, porque hoje em dia os nossos ídolos não são mais Olavo Bilac nem Raimundo Correia, né? A gente tem muito mais como referência Oswald de Andrade, Mário de Andrade e o que veio depois. Diz a lenda, mas como eu falei, ele nunca negou, que ele arregimentou os estudantes de Direito do Largo São Francisco, né, a faculdade que fica ali perto do Teatro Municipal, para virem na segunda noite vaiar. Jogaram batatas, enfim, foi realmente a apoteose do escândalo. É bem importante a gente pensar que quem se denominou assim, como essa geração de modernos, de novos intelectuais, foram eles mesmos, né? Perfeito, Mônica. Mais tarde, essa tática foi confirmada pelo artigo de Menotti Delpicchia, na época colunista do jornal Correio Paulistano, através de uma carta que recebeu de Mário de Andrade. Vai lá, narrador. Caíram como araras, gritaram, insultaram-nos, vaiaram-nos, mas o público está acostumado com descomposturas, não leva a sério. O que fica é o nome e um sentimento de simpatia que não se apagam mais da memória do leitor, disse Mário de Andrade. E assim, graças à jogada de marketing de Oswald, a parcela da imprensa, até então indiferente, se viu obrigada a comentar o evento, mesmo que fosse para criticar. Artigos brotaram às pressas em jornais e revistas ilustradas, ajudando não apenas para a notoriedade da Semana de 22, como também na divulgação de ideias modernistas. A imprensa, que tinha ignorado o fato, foi obrigada a dizer alguma coisa, nem que fosse para criticar. E fora essas críticas, né, houve o Correio Paulistano, que era um órgão oficialesco do Partido Republicano Paulista, onde o Menotti Delpicchia, um dos articuladores da Semana de 22, mantinha uma coluna. E ali essa coluna realmente fazia a louvação dessa semana, desse festival modernista, como era chamado, e também das colunas do Mário e de Oswald de Andrade nos respectivos jornais. Então, como eu falei, a Semana de 22 foi o primeiro ato público do que viria a ser depois conhecido como modernismo, que seria, então, solidificado, estruturado e delimitado ali nas revistas todas e nos movimentos que surgiram depois. Pelo delírio que tomou conta do suntuoso teatro, pode-se dizer que as vaias sob medida constituíram o primeiro de uma série de golpes de mestre para valorizar a semana, transformada num dos episódios mais reverenciados e estudados da história cultural paulistana. O modernismo, ele iniciou, né? Ele não foi o único, ele iniciou de um jeito que ele deixa, assim, né, essa marca na produção cultural brasileira. É uma arte feita hoje em dia no Brasil, tanto em literatura, quanto em música, quanto em artes visuais, que o Brasil é um problema. O Brasil é um problema do arquivo, o Brasil é um problema, né, do apagamento de corpos, o Brasil é um problema biopolítico. Então, é um pensamento de desconstrução ou de transfiguração do que seria pensar a arte enquanto a ideia desse Brasil que existiu até hoje, escravocrata, patriarcal. O evento ocorreu. E depois dele não havia mais volta. As bases do modernismo foram lançadas, mas não se tratava apenas de uma missão de negar o passadismo e as convenções, ou será?
se formos pensar na semana, né, como a gente diz, né, como um lugar onde se cristalizou um movimento e tudo aconteceu ali, pensa nessa duração mais ampla do modernismo e nos desdobramentos dele. Quer dizer, se a gente reconhece que o modernismo de 22, como a gente chama, ele é decisivo para a existência da literatura de 30, o chamado romance de 30, que é um romance que é uma época fundamental da literatura brasileira, aparecem Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz. Quer dizer, se a gente pensa nisso como, por exemplo, um primeiro desdobramento já do movimento modernista e depois outros desdobramentos ocorrendo, é evidente que a gente vai concluir que nós ainda damos continuidade hoje a essa sequência de reflexões, né, sobre o que é fazer arte no Brasil, né, sobre o que é ser moderno no Brasil, né? Eu acho que se o objetivo deles era de ter voz, era de fazer barulho, era de trazer um movimento diferente para o Brasil, de serem vistos, eu acredito que sim, que eles conseguiram o objetivo deles. Eu acho que qualquer evento, qualquer grupo que se disponha a pensar sobre cultura, eu acredito que seja muito válido, né? E daí, quando a gente fala em legado, tá fazendo 100 anos, né? E ainda existem muitas questões a serem refletidas, existem muitas questões a serem faladas, tanto é aquilo que eu trazia, né? Qual foi o responsável pela semana? Mas ela aconteceu de que dia até que dia? Para mostrar como ela teve amplitude, como ela foi comentada. Eu acredito, então, que o legado, né? Que o legado foi essa questão mesmo da organização, né? De se pensar a cultura, e mesmo que eles tivessem sido vaiados, mesmo que a revista Claxon não durou muitas edições, mesmo que tiveram, sim, algumas críticas, que podia ter sido dessa forma, podia ter sido daquela outra, mas foi um grupo, né, de intelectuais, de artistas que se propuseram, né, a pensar essa questão da nossa nacionalidade, da nossa identidade, das nossas diferenças, mesmo que pensando, né, mesmo que nos comparando a outros povos, mas mesmo assim questões pertinentes foram muito discutidas. A procura de uma estética e de um ideal nacionalista ainda estava vivo entre os artistas e alimentava cada vez mais esse objetivo maior de redefinir a cultura nacional e as nossas noções de arte brasileira. Isso perdura até hoje. Mas como isso se refletiu em cada arte? Nos próximos episódios, não perca! Como as artes plásticas, a literatura e a música modernista surgiram em meio desse contexto de mudança e de movimento animado? E por que Anita Malfatti é considerada a musa inspiradora da semana?